Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Ética com essa questão da transvaloração. Antes disso, vamos compartilhar com vocês tudo. Ok, Pessoal, compartilhado. Então, quem não viu, página 10, transvaloração da apostila de filosofia. E nós vamos lá então no nosso slide que o professor fez e diz assim: transvaloração quer dizer inversão dos valores da moral cristã e da ética racionalista. Nietzsche foi um feroz crítico, né, a toda essa questão da moral religiosa da sua época. Vamos ver também com ele a moral dos nobres, vontade de potência e além do homem, o que isso significa. E moral de rebanho. Como assim, professor? As ovelhas, os animais, eles têm uma moral? Vamos entender. E aí dentro da ô moral... professor, Fala. por que que muita gente diz que o Nietzsche era negativista, do lado negativo? Porque alguns críticos viam toda essa ideia, essa teoria dele como algo de negação. Então, a gente vai ver já um pouquinho, tá? Nós vamos chegar a isso no conteúdo, tá bom? Aí você vai compreender um pouquinho melhor. Mas na verdade é uma crítica, né? Assim como alguns falam de Sartre, que vai dizer que o seu próprio eu é o nojo de você, né? Então, vamos procurar entender o que é isso, mas nem sempre você é o que os outros pensam que você seja, não é, Fernanda? Foi a Fernanda que me perguntou ou foi a Alane? Aham, não, fui eu. Foi a Fernanda, né? Então tá. E o Uhum. indivíduo diluído na coletividade. Vamos entender essa moral de rebanho, o que significa, né? Então tá aqui, ó. Um pedacinho da história do Nietzsche. Foi alemão e foi do século XIX. Não está muito longe de nós, né? 2 séculos. É considerado o grande marco da transição entre o pensamento moderno e o contemporâneo, né? Aí entre o final do pensamento moderno, né, da modernidade, como se estava pensando, então, toda a ciência, a gente entende na história cronológica que na Idade Média a gente tinha a Bíblia, né, a Igreja, Deus como ponto, na Idade Moderna o homem como centro das coisas e aí e o homem europeu, né? E aí nós vamos entender dentro do moderno já a ciência com todas as suas técnicas e métodos de pesquisa para fazer as suas comprovações. E depois então vem o mundo contemporâneo, né? Como que isso surge, como que acontece, como que a gente já começa a desconstruir muitas coisas que estavam lá no moderno. No campo da ética, esse pensador propôs uma severa crítica à moral fundamentada na supremacia da razão e no controle dos desejos. Então essa vai ser a crítica dele. A crítica do precisamos deixar desenvolver os nossos desejos. Por que a gente tem que ficar, né, através da moral, por que nós temos que ficar cortando, né, os nossos desejos? Por que nós temos que frear aqueles desejos que a gente tem? Então, diz assim: decidido a questionar os valores morais defendidos pela tradição racionalista, aí vem o bem e o mal. O que é bom, o que é mal? Você não pode ser uma pessoa má. Então você não pode beber porque é mal. Você não pode ficar bêbado porque só os malandros ficam bêbados. Então Nietzsche buscou a origem deles a fim de mostrar que não eram absolutos e eternos. De fato, nenhuma verdade é absoluta, né? Mas intencionalmente forjados no decorrer do tempo, ou seja, são arranjados, eles são estruturados de maneira a defender alguma ideia. Esse procedimento ele ficou conhecido como genealogia da moral, ou seja, o nascimento, né? Vamos conhecer a genealogia, ou seja, vamos saber a procedência disso. Isso tudo, então, vai acabar resultando na transvaloração, que é uma inversão radical dos valores da tradição cristã e racionalista. Ele pega isso e joga tudo lá para o outro lado.
Então, por que que namorar é imoral? Então, ao realizá-la, o filósofo pretendia submeter a moral à vida, à natureza, e não o contrário, ou seja, não é a vida, a natureza, o ser humano que precisa se submeter à moral, segundo a ideia de Nietzsche, mas é a moral que tem que ficar abaixo da vida e da natureza. Então, nós não precisamos enquadrar a natureza numa moral, mas sim enquadrar a moral na natureza. Seu pensamento, então, ele é marcado por uma defesa contundente, forte e firme da força vital do ser humano como o único valor absoluto, acreditando que as proibições e os limites morais impostos pela perspectiva racionalista enfraqueciam a natureza humana. Olha só, quando a gente coloca os limites, quer dizer que isto enfraquece o ser humano. Não é da natureza humana ter desejos, segundo o pensamento de Nietzsche. Então, se isso é naturalmente natural, se isso está dentro do ser humano, por que é que a gente fica impondo limites, para empurrar isto para baixo? Então, opondo-se a isso, Nietzsche definia a liberdade como manifestação do aspecto dionisíaco da existência. Dionisíaco se refere ao deus grego Dionísios, marcado por elementos vitais como o desejo e as paixões. Então Nietzsche vai dizer que a gente precisa, o ser humano tem que deixar aflorar as suas paixões, os seus desejos. E isso precisa vir à tona. Você não tem que ficar cortando isto ou pressionando para que isso não apareça. Ou seja, se você por natureza é emotivo, se quando você vê uma cena triste você chora, se quando você vê lá um cachorrinho todo molhado, abandonado na rua, você chora, se você vai assistir um filme e vê uma cena triste, uma cena bem deprimente, você chora. Nietzsche, segundo a ideia dele, diz que a gente precisa deixar isso aparecer, que a gente não tem que ficar pressionando isso para que isso não apareça, que a gente não tem que ficar ali escondendo que a gente não deva fazer isto. Portanto, ele acreditava que condená-los ao domínio da razão seria o mesmo que negar a vida e a natureza. Então, se eu ficar por uma questão racional, o homem não chora, o homem que é homem não chora, e eu ficar negando esse sentimento que eu tenho natural de chorar pelas situações, o homem que é homem não tem sensibilidade, não é sensível. Então, se eu ficar negando isto, segundo Nietzsche, eu estou indo contra a natureza humana. Aí tem uma imagem dele, falando da arte trágica e do Apolíneo e Dionisíaco, que é uma apologia que ele faz com esses dois deuses gregos. Relembrando os deuses gregos, então, Apolo e Dionísio, Nietzsche dividia a existência em dois aspectos. Então, a nossa existência, a existência humana, da natureza, para ele estava dividida em dois pontos. O Apolíneo, que era marcado por ordem, razão, controle das emoções, numa referência ao deus grego Apolo. E o Dionisíaco, marcado pela desmedida, força e paixões, numa referência ao deus grego Dionísio. Na ética, ele contrastava o aspecto apolíneo das normas morais e o aspecto dionisíaco dos impulsos vitais. Então, se nós, olha só, suponhamos, Então, vou colocar a Cauane aqui de exemplo, ela está namorando e ela está lá com o namorado dela, o Lauro, João Lauro, e os dois estão passeando e de repente passa uma mulher bem vestida e o João Cabral. João Cabral, não é Lauro. E o João Cabral então olha e faz um sorrisinho assim de que achou bonito. Qual é o nosso primeiro impulso? Eu mato ele. É gordo. O nosso primeiro impulso é reclamar, Como assim você está olhando para outra pessoa? Como assim? Você está dizendo que ela é bonita? Ela é mais bonita que eu? É o nosso primeiro impulso. Então, segundo a ideia de Nietzsche, isso é imoral porque a gente está
indo contra os nossos sentimentos naturais, os nossos impulsos naturais de achar as pessoas bonitas. Então, eu acho bonito, mas não posso dizer, eu tenho que reprimir isto, tenho que dizer que é feio. Então, segundo Nietzsche, a gente fica reprimindo porque a gente foi ensinado por uma moral cristã ou racional que diz assim, ora, se eu estou com alguém, eu fiz a melhor escolha, então eu não posso achar outra pessoa melhor ou mais bonita que essa pessoa que eu escolhi. Estarei sendo imoral. Só para a gente refletir, tá? Na próxima. Então, para Nietzsche, tudo que existe seria dotado de impulsos que agem e se relacionam entre si, de modo diferente a cada momento. Olha, eu digo que, então, né? Eu digo que te amo, digo que você é a mulher mais linda do mundo, que você é o homem mais perfeito. E passou-se aí uns 6 meses e eu me apaixonei por outra pessoa. Mas como assim? Você não disse que me amava? Tá. Aí que Nietzsche, ó. A cada momento eu posso perceber as coisas de modo diferente. E posso perceber que você não é mais o meu amor. Poderia ter me enganado. Mas por isso, eu não deixaria de viver este impulso natural, que era quando eu me apaixonei e queria estar com você. Então, Ô, professor, então, quando eu me apaixono por uma pessoa e eu digo eu te amo pra ela, naquele momento aquilo vai ser uma verdade? Naquele momento é uma verdade. A não ser que você esteja mentindo. Não é? É. Quem é que vai poder contestar, a não ser você? Então, quando você disse, você está com uma pessoa, eu te amo, eu te adoro, você é a pessoa mais... Aí, de repente, isso, né? Pra mim, você disse, você é o melhor professor do mundo, professor, você é lindo, você é maravilhoso, eu vou acreditar que eu sou isso mesmo. Pra mim é uma verdade. E aí, de repente, eu encontro com a professora Jana e ela diz, não, esse teatro é feio, cara. Esse teatro é horrível, chato pra caramba. Não, você tá errada, isso é uma mentira sua. Por quê? Porque eu estou acreditando naquilo que vocês me disseram, não que outros disseram. Então, para mim, esta é a verdade. Ou seja, eu vou agir com o meu impulso natural de adorar, de curtir, de achar que realmente isso é verdade, embora saiba que não é. Então, para a gente entender que as verdades, elas estão postas, mas o que de fato é verdadeiro? Foi o que a professora Jana me disse ou o que vocês me disseram? Então, só vocês que emitiram a opinião é que vão poder dizer o que realmente é o verdadeiro. Se é o dela ou se é o que eu disse que eu ouvi de vocês, tá? Isso não... Então, Fernando, não quer dizer, quando a gente diz te amo, não quer dizer que seja verdade. Mas para quem ouviu, é. Tá bom? Professor, Fala. isso é o contrário. Por exemplo, a pessoa... Eu vou dar um exemplo. Eu falo eu te amo, uma pessoa, certo? Mas a pessoa não sente isso. Mas sim fica comigo por algo... para buscar alguma coisa. Não entendi. Você diz que ama, mas na verdade não ama, isso? Não, eu digo com Você sinceridade. diz que ama, mas essa pessoa que você ama não te ama. É isso que eu quero dizer. Onde é que isso aqui se encaixa no que a gente estava falando? Eu tô perguntando se acontece isso aí, é a mesma Acontece, coisa. claro que acontece. Agora, as pessoas não são obrigadas a amar a outra porque elas amam. Então, nós vamos encaixar aqui na ideia de transvaloração de Nietzsche. Isso não é imoral. Mas você está lá com ela, essa pessoa te ama tanto, por que você não fica com ela? Mas peraí, e eu? Então eu tenho que, é o que Nietzsche diz, eu tenho que esconder os meus sentimentos só porque fulano é uma pessoa legal, boazinha, bonitinha, e ela diz que me ama. Então Nietzsche vai dizer que não, porque a gente precisa deixar as nossas paixões, os nossos impulsos naturais acontecerem naturalmente. E a gente não tem que ficar podando isso, né? A gente não tem que ficar escondendo o que a gente sente. Essa é a visão de Nietzsche. Não estou dizendo que é o que a gente tem que fazer, tá bom? Não vão confundir as coisas.
Então, de acordo com o ponto de vista de Nietzsche, o impulso criador, ou seja, a vontade de potência, ele faria surgir novas formas a todo instante. Esse impulso não era atribuído apenas ao ser humano, mas a toda a natureza. Segundo Nietzsche, o mundo se apresentava em eterna mutação, mudança constante. Quem é que falava disso na história da filosofia? Que as coisas são um eterno devir. Quem era? Era que a pessoa não poderia se banhar 2 vezes no mesmo rio. Ninguém lembra mais. Eu não lembro. Parmênides ou Heráclito? Heráclito? Um dizia que as coisas eram uma eterna mudança e o outro dizia que não, que as coisas eram imóveis, que elas não se modificavam. Heráclito? Lembra que eu disse... Será que era Heráclito mesmo? Lembrem-se que eu disse para vocês que vocês deveriam guardar bem essa informação dos pré-socráticos e de Platão, Aristóteles e Sócrates, porque a partir da ideia desses filósofos, todos os outros que vinham, eles vinham baseados nessas teorias? Sim. Então, depois vocês vão lá no primeiro ano de vocês relembrar essa história do Heráclito e do Parmênides. Que lá no 9º ano, quando nós falamos de opostos, quente e frio, da briga constante, quem é que dizia? Era Parmênides ou Heráclito? Ixi, ninguém sabe mais nada. Eu vou para frente então. Dizia assim, ó. Em um movimento perene, né? Sempre constante. A cada mudança seguia-se outra, infinitamente. Então, ó, Nietzsche está reproduzindo a ideia de Heráclito. Nesse contexto, o filósofo defendia a moral dos fortes. O que era a moral dos fortes? Dos grandões, daqueles que realmente tinham o poder? Não. Voltada à afirmação dos instintos e, principalmente, à conservação da vida em seu estado atual e no caráter de luta permanente. Nietzsche distinguiu 2 tipos de moral: a dos nobres, característica dos fortes, e a moral de escravos ou de rebanho, característica dos fracos, tá? Das pessoas fracas. Como? Então, Aristóteles entendeu a vontade como responsável pelo meio termo moral. Lembra das meias medidas do justo? Responsabilizando-a pelo controle e pela medida das paixões para se agir conforme a razão. Essa tendência permaneceu entre a maioria dos filósofos até a modernidade. Entretanto, Nietzsche contestou a separação entre a vontade e as paixões, propondo o conceito de vontade de potência. O que significa? Significa que deveria ser entendida como um impulso fundamental que tem na própria vida e não na racionalidade a sua causa. Não é porque é racional, porque é o melhor a se fazer, segundo Nietzsche, que deve ser feito. Ele a considerava um impulso alegre, de desejo e aceitação da vida em todos os seus aspectos, inclusive os de dor e luta. E reconhecia a força e o instinto como elementos vitais. Entendia os valores morais como criações humanas que não deveriam ser considerados transcendentes e eternos. E defendia ainda a vida como o valor fundamental, questionando toda a moral que se opusesse à vontade de potência por meio da transvaloração. A vontade de potência é aquilo que está dentro de você ali, pronto para acontecer. E você então, pela transvaloração, você deixa acontecer. Ao refletir sobre a moral, Nietzsche questionou a origem dos conceitos de bem e de mal. Por quê? O que é bom e o que é mal? Lembram lá do vulcão no 9º ano? Assim como os critérios utilizados para avaliar as atitudes humanas e até as próprias pessoas como boas ou más
Ele afirmou que o sentido etimológico da palavra bom equivalia aos conceitos de nobre, forte e aristocrático. Então, ele faz aqui uma ideia bastante pesada a respeito disso, né? Ele vai puxar lá para um outro lado. Então, ele não definia o bem como bondade nem benevolência. Para ele não tinha nada a ver com isso. Mas como nobreza, como excelência e força de quem fosse capaz de amar a vida, independentemente de como ela se apresentasse. Ou seja, eu vou ficar reclamando que a minha vida não presta, que é uma porcaria, porque eu não tive sucesso e o meu colega chegou ao sucesso? Porque eu ganho mal e meu colega ganha bem? Então Nietzsche vai dizer que isso é um erro, que a gente não deve fazer isso. Que isso é sinal de fraqueza para Nietzsche. E que vai ser um sinal de fortaleza, né, como nobreza e excelência, se você encarar isso e aceitar, não, isso aqui foi o que sobrou para mim, isso é o que apareceu para mim, mas eu posso modificar isso aqui. Então, de acordo com essa perspectiva, o que a moral tradicional designava como bem, ele definia como fraqueza. Então, porque eu tenho uma namorada, eu não posso olhar para nenhuma mais outra mulher bonita que passa, ou homem bonito que passa. Então, para Nietzsche, isso era fraqueza. Era você ceder às morais da razão. Porque era racional, né? Ora, claro, faz parte. Se você escolheu ficar com alguém, por que você vai ficar achando outros bonitos? Afirmando que as pessoas não podiam ser consideradas iguais em termos de força. Lá no 9º ano também, nós falamos de moral em Nietzsche e Kant, dizendo que para Nietzsche a moral ela era como os sóis, né? Existiam vários. Então, para cada pessoa a moral é diferente, segundo Nietzsche. Para ele, então, os fortes, verdadeiramente bons, não conheciam angústia, medo, remorso, humildade ou inveja. Por outro lado, os fracos, supostamente bons, viviam de ressentimentos, preconceitos, covardia e inveja em relação à verdadeira força, desenvolvendo estratégias para dominá-la. Para ele, então, eram os fracos. Então, uma dessas estratégias baseada no temor à vida seria a invenção de outra vida após a morte, como recompensa pelo sacrifício dos impulsos vitais. Ora, se a gente for pensar racionalmente, segundo Nietzsche, essa atitude contrastava com a do homem nobre. Além do homem... Alguém quer falar alguma coisa? Não? Que, espelhando-se no ideal, o guerreiro das antigas tragédias gregas afirmaria sempre a sua força, recebendo com alegria e coragem o próprio destino. Fui treinado para ser o guerreiro, o defensor. Então eu preciso cumprir o meu papel, mesmo que eu não queira ser. Mas eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque serei recompensado na próxima vida. Portanto, o indivíduo verdadeiramente forte seria aquele que não negasse a vida, que não submetesse os seus instintos em favor de outra realidade, como a vida após a morte, por não precisar desse recurso, aceitando a transitoriedade da vida e o seu caráter de jogo. Nietzsche. Então seria tipo aquele que em Alice no País das Maravilhas, Alice teve um dilema de matar o Jagodarte. Então seria meio que baseado nisso? Se ela tinha Porque o desejo, no final ela mata o Jagodarte? se ela tinha o desejo, era um impulso dela, e se ela fizesse isso, ia melhorar para ela, segundo Nietzsche, ela estava correta. Então, Nietzsche costuma ser classificado como um filósofo antirracionalista. Aí, Fernanda. Em razão da crítica mordaz, né, de sua obra ao racionalismo moderno. Ou seja, estamos sempre submetendo tudo ao racional. Precisaríamos submeter tudo ao racional? O qual é caracterizado pela busca da verdade e da moral absoluta. Segundo o filósofo, essa busca serviu apenas para erguer a moral dos fracos e ressentidos, ou seja, dos que temem a vida, o corpo, o desejo, as paixões, os impulsos naturais. Nietzsche também defendia
como moral de rebanho ou de escravos. Definia, não defendia. Assim designando os que ele julgava renunciarem à verdadeira liberdade ética, submetendo-se ao dever por temerem reconhecer as diferenças entre os homens. Então, estamos quase no finalzinho, dizendo assim, para Nietzsche, aquele que seguia pela moral de fracos age como um animal que permanece no rebanho, em decorrência dos sentimentos de identificação e segurança que o grupo lhe proporciona. Não vou fazer aqui diferente, não vou participar ali do outro grupo, porque aqui, né, aqui eu estou tranquilo, já sei como é que funciona, eles já me conhecem, então, mas eu queria participar lá daquele grupo. Eu queria ir lá ser estimulado lá naquele desafio. Eu queria fazer aquela apresentação em vez desta. Então, para Nietzsche, isso é fraqueza, isso é moral de rebanho. Eu sigo o fluxo pela segurança e pela moral da racionalidade, porque vai ser mais tranquilo, vai ser mais seguro eu ir por aqui. O indivíduo sob o domínio da moral dos fracos teme a solidão, sentindo-se impotente sem a explicação e o sentido que o grupo oferece à sua realidade. Ele é refém da obediência, ele precisa ter a necessidade da paz do rebanho, da segurança, da resposta da massa e do pressuposto da felicidade eterna. Não, então se eu fizer aqui tudo direitinho, não perder nenhuma missa, eu vou para o céu. Razão. Tá, mas você não vai perder... hoje não é possível, né? Tá chovendo muito. Não, mas eu tenho que ir na missa, né? Tá lá escrito que todo domingo tem que ir na missa. Tá, mas tá chovendo muito hoje. É perigoso ir? Não, mas eu tenho que ir. Longe de sua moral, o homem fraco não sabe quem é. Sujeitado, rende-se e passa a formular as regras morais que apregou uma igualdade no lugar da singularidade, né? do individual. O rebaixamento no lugar da grandeza, a banalidade no lugar da criatividade e a escravidão em detrimento da força e a obedecer a elas. O rebaixamento no lugar da grandeza. Olha só, aqui, né, Nietzsche fala aqui disso em referência à humildade. Porém, humildade para nós é outra coisa, né? A gente entende humildade não como ficar se rebaixando ou inferiorizando os outros, mas reconhecer os nossos limites. E nós falamos de humildade, ou reconhecer que o outro, ele também é capaz, né? E aí falamos de humildade. Mas Nietzsche, ele vai dizer que quando você se rebaixa assim, eu posso ser o líder. Não, mas deixa lá o fulano ser líder, porque ele merece, né? Mas quem tem mais competência para liderar é você, não é ele. Não, mas ele está há mais tempo aqui, deixa ele ser. Então Nietzsche vai dizer que isso aqui é uma moral de rebanho, vai dizer que isso aqui é ser fraco, porque você não está entendendo a sua competência para fazer isto. Assim, então, diluído na coletividade, nivelado sob a igualdade, o homem moderno teme a si mesmo e foge para a proteção do rebanho. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!